Imagine alugar um apartamento em um complexo aparentemente cheio e em alta demanda em uma área desejável da cidade, apenas para descobrir que você pode ser o único morador. Foi exatamente isso que aconteceu com um usuário do TikTok que começou a documentar essa situação bizarra e sinistra alguns anos atrás. Vamos investigar isso? Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro do Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo. Obrigada a quem considerar. Em outubro de 2021, um homem chamado Cody começou a postar uma série de vídeos em sua página no TikTok sobre uma situação que ele chamou de Menugate. Para resumir os primeiros vídeos, Cody mora em um complexo de apartamentos há algum tempo e começou a se perguntar se algo suspeito estava acontecendo, porque embora lhe tivessem dito que o prédio estava cheio, ele nunca viu mais ninguém lá. Ele ficou ainda mais desconfiado ao ver alguém deixar cardápios de um restaurante chinês local nas portas dos apartamentos numa sexta-feira, e os cardápios continuarem lá no domingo. Os papéis estavam presos na fresta ao lado da porta, sugerindo que ninguém havia entrado ou saído dos apartamentos nos últimos 3 dias. Após 2 dias, 5 cardápios sumiram, mas os demais permaneceram no local. Cody estava incerto se o proprietário havia removido os pertences ou se os moradores realmente viviam lá e voltaram após 3 dias fora simultaneamente, algo incomum. Além de ser estranho que Cody foi informado de que o prédio estava cheio quando parece estar quase vazio, não faz realmente sentido que estaria desocupado. Ele diz que mora em uma bela cidade-parque, em um mercado requisitado, e o próprio prédio é um bom lugar para morar, especialmente pelo preço. No terceiro vídeo, Cody mostra o estacionamento do primeiro andar onde ele mora, onde apenas os residentes desse andar deveriam estacionar. Surpreendentemente, há mais carros lá do que apartamentos, mas alguns estão cobertos por uma espessa camada de poeira e teias de aranha, como se intocados há muito tempo. Os estacionamentos dos outros andares estão menos cheios, apesar do número aparente de moradores, conforme Cody observou. Acho que, com a distribuição desigual, é possível que pessoas de outros andares estejam estacionando no primeiro andar. Talvez eles achem mais fácil deixar os carros lá e subir para o andar deles. Não tenho certeza do motivo. Mais uma vez, alguns carros estão cobertos de poeira e parecem que não saem há 1 ano ou mais. Cody percebe mais tarde que a etiqueta de um desses carros expirou em 2019. O estacionamento no telhado está totalmente vazio. Nenhum carro à vista. Cody reconhece que isso pode não parecer incomum para a maioria das pessoas, mas reitera que ele mora no centro de Atlanta e que é realmente raro encontrar vagas de estacionamento ou prédios vazios lá. Cody notou outras coisas estranhas no prédio, como muitas fechaduras das portas ainda envoltas em plástico. Uma das fechaduras na porta parecia perfurada, como se alguém tivesse tentado arrombá-la. Em um clipe, ele viu alguém passando pela porta para as escadas no final do corredor e correu atrás, mas a pessoa desapareceu. Nenhum som dele subindo ou descendo as escadas quando ele chegou lá. Esta é a única pessoa que ele já capturou na câmera. Mais de 1 ano depois de começar a série, Cody mencionou em um comentário que viu mais algumas pessoas desde então, mas nunca as mesmas pessoas, e ele não pode confirmar que elas moram lá. Em um determinado momento, alguém colocou penduradores de porta em todas as portas e quase todos ainda estavam lá 2 semanas depois. Porém, no dia do lixo, quando os moradores podem deixar seu lixo para coleta, uma das portas com pendurador tinha uma lixeira na frente contendo lixo. Se alguém mora lá, deixaram um pendurador na porta por 2 semanas, mas ainda colocaram o lixo para fora. A maioria dos apartamentos não tinha lixeiras na frente, e dos que tinham, poucos continham lixo. Isso indica que alguém coletou apenas parte do lixo, ou algumas lixeiras foram colocadas para fora vazias por motivo desconhecido.
Um usuário do TikTok que viu os vídeos do Menugate e alegou ter morado nos apartamentos, enviou uma mensagem para Cody dizendo isso. Oi, acabei de ver seus TikToks sobre os apartamentos onde eu costumava morar. Cara, é suspeito. Não tenho certeza sobre o vazio, estava decentemente ocupado quando estávamos lá. Mas alguns meses antes de partirmos, ficou realmente suspeito. Como minha noiva encontrou um taco de beisebol enrolado em arame farpado no pátio. Ficou tudo super estranho quando a administração mudou. Houve comentários esparsos de usuários que afirmam ter morado no prédio no passado e também suspeitaram de algo estranho, embora suas afirmações não possam ser verificadas. Um dia, Cody sai quase às 8 da noite quando está escuro e dá uma volta pelo prédio verificando as luzes. Bastante apartamentos têm luzes acesas, mas a maioria não tem, e um com a luz acesa não parece ter nenhum móvel dentro. No próximo clipe, em resposta a um comentário pedindo a Cody para conseguir um vídeo de alguém que trabalha lá, afirmando que o prédio está cheio, ele decidiu verificar o site, imaginando que a equipe poderia mentir em qualquer lugar. Havia apenas 4 apartamentos disponíveis para alugar em todo o prédio, muito menos do que você esperaria, considerando o quão vazio o lugar parece. No 8º dia, os menus tiveram uma pequena atualização. Todos eles tinham ido embora, incluindo um em um apartamento que Cody sabia estar desocupado, indicando que a equipe os havia removido. A parte 7 mostrou Cody saindo para as escadas no final do corredor, que tinha água jorrando de cima. Isso, de alguma forma, acionou o alarme de incêndio, e Cody e seu cachorro foram evacuados, e havia apenas mais 2 pessoas do lado de fora em um prédio onde 800 pessoas deveriam morar. Ele. No dia seguinte, recebeu um e-mail afirmando que alguém acionou o alarme de incêndio, mas notou que não havia acionadores de alarme, ele nem lembrava a palavra correta, nas paredes dos corredores. Em um dia diferente, o alarme de incêndio estava tocando novamente, e Cody se filmou saindo pelos corredores e ao redor do prédio do lado de fora e não havia mais ninguém à vista, resultando em apenas 2 possibilidades. O prédio está vazio, ou os moradores estão apenas esperando em seus apartamentos para serem queimados até ficarem crocantes. Eventualmente, parecia que alguém estava se mudando para o apartamento em frente ao de Cody, mas ele começou a suspeitar que isso era encenado porque os móveis deles, envoltos em plástico, foram deixados no corredor por 3 dias. Aparentemente, ele nunca conheceu a pessoa e não viu evidências de que alguém tivesse realmente se mudado. A história ficou sombria em julho, quando Cody recebeu um e-mail informando que o estacionamento estava fechado até novo aviso, impossibilitando a movimentação de carros. Havia vários carros estacionados fora do prédio, incluindo 5 carros de polícia, mas não havia ninguém por perto, nem mesmo policiais, e um dos carros parecia ter sido abandonado, com a porta deixada bem aberta e sem sinal do motorista. Foi revelado mais tarde que alguém havia sido assassinado no estacionamento. Cody recebeu um e-mail com a informação, mas sem outros detalhes. Essa é a postagem mais recente enquanto escrevo este roteiro. O que está acontecendo aqui? A primeira teoria é que isso é um jogo de realidade alternativa ou apenas uma história inventada. Se o Menugate é encenado, é relativamente bem feito, mas há algumas coisas que podem indicar que é falso. Por exemplo, no vídeo sobre os móveis do novo vizinho no corredor, Cody filma seu relógio em cada dia para mostrar a data, e ele parece estar usando o mesmo pullover. Ele poderia ter usado por 3 dias, ou talvez tenha filmado os 3 clipes no mesmo dia e mudado a data em seu relógio para parecer que eram dias diferentes. É possível que Cody tenha filmado o complexo em momentos convenientes para fazer parecer que o lugar estava vazio. Não há certeza se os estacionamentos mostrados eram do mesmo prédio ou de outro local na cidade. A série está em andamento há quase 2 anos e você pensaria que ele já teria batido nas portas dos vizinhos para verificar se alguém realmente morava lá. Em 18 meses, minha única interação com os vizinhos foi quando entreguei correspondência deles que tinha sido entregue para mim por engano. E mesmo eu seria muito curiosa na situação do Cody para não bater em todas aquelas portas para descobrir o que está acontecendo. Ele poderia ter usado várias razões.
Por exemplo, quando alguém aparentemente se mudou para o apartamento em frente ao dele, ele poderia ter batido na porta e oferecido ajuda para trazer os móveis para dentro. Outra teoria que poderia se alinhar com ser um jogo de realidade alternativa ou apenas uma história inventada é que tudo é uma promoção para o outro conteúdo do Cody ou para a sua empresa. Ele é advogado e publica conteúdo relacionado. Considerando que podem passar meses sem atualizações do Menugate, ele poderia estar estrategicamente espaçando-as para que as pessoas o sigam e vejam seus outros TikToks. Se isso for real, existem várias possibilidades para explicar essa situação bizarra. Uma é que seja algum tipo de manipulação imobiliária, que o prédio esteja quase vazio, mas os proprietários querem fazer parecer que está cheio para que os potenciais inquilinos sejam mais propensos a alugar os apartamentos vagos. Não parece bom se um apartamento estiver vazio por um longo período de tempo sem um bom motivo, como uma reforma, por exemplo. As pessoas estão destinadas a questionar o que há de errado com ele, o que pode desencorajá-las. Um proprietário poderia justificar um aluguel mais alto que o valor real do imóvel se parecer que está em alta demanda, então faz sentido que não queiram que o público saiba por quanto tempo o imóvel esteve vago. Isso explicaria os apartamentos vazios no site. Ninguém mais sabe se 1 ou 100 apartamentos com o mesmo layout estão disponíveis para alugar. Eles podem simplesmente anunciar dizer a 100 pessoas que foram as únicas ganhadoras sortudas e ainda alugar o resto para outros. Não entendo por que deixariam lixo fora de apartamentos vazios para fingir que estão ocupados, a menos que esperassem visitas. É improvável que pessoas andem pelo prédio sem marcar uma visita antes. Outro ponto que torna essa teoria menos provável é o que Cody dizia sobre o complexo ser agradável em uma boa área com aluguel razoável. Por que estaria vazio em primeiro lugar? Essa pergunta pode ser respondida com a próxima teoria, lavagem de dinheiro. Se os donos do prédio estiverem ganhando dinheiro de formas ilegais, os apartamentos poderiam ser uma fachada para aparentar que a renda veio do aluguel. Dito isso, embora Cody provavelmente não seja o único morador, parece haver no máximo poucos outros. Há muitas vantagens para eles manterem ativamente os outros apartamentos vagos se realmente estiverem em demanda. Considere que de 100 apartamentos, 5 estão ocupados. O aluguel que eles cobram pode ser encontrado no site e eles só podem lavar dinheiro até o valor do aluguel dos outros 95 apartamentos. Se eles já são proprietários e oficialmente senhorios, quaisquer impostos ou outras despesas seriam os mesmos, independentemente dos apartamentos estarem ocupados ou vagos. Se eles afirmam oficialmente que todos estão ocupados e que o dinheiro vem do aluguel, se eles pudessem encontrar inquilinos para os apartamentos vazios, por que não fazer isso em vez de ganhar dinheiro ilegalmente, já que não vão conseguir mais lucro assim? Não é como lavar dinheiro através de uma loja ou restaurante, onde, dentro do razoável, não há limite para a quantidade que poderia ser lavada. Essa teoria só faria sentido se não conseguissem encontrar inquilinos para os apartamentos vagos. Mas a lavagem de dinheiro me confunde. Posso estar errada, então, por favor, me corrija nos comentários se for o caso. Pode não necessariamente estar acontecendo algo suspeito. É possível que alguns apartamentos estejam alugados, enquanto outros são usados para armazenamento ou fins comerciais. Os imóveis podem pertencer a um anfitrião do Airbnb que não costuma receber outros hóspedes. Ou alguns são alugados por pessoas que estão ocasionalmente em Atlanta a trabalho, não os ocupando na maior parte do tempo. Mesmo que os apartamentos estejam sempre ocupados, isso não significa que Cody necessariamente saiba disso. Trabalho em casa e saio no máximo uma vez por semana. A maioria dos meus vizinhos de rua provavelmente nem sabe que eu existo. Se os inquilinos forem como eu, faz sentido que o Cody não os tenha visto por aí. Seria incomum para essas teorias se aplicarem a tantos apartamentos no mesmo prédio, mas talvez haja uma combinação de todas essas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. É possível que haja mais apartamentos desocupados do que se supõe. Eles dizem que o complexo está quase cheio para parecer mais requisitado e não desencorajar as pessoas, mas não há tantos totalmente vagos como Cody acredita. Alguns dos outros estão realmente ocupados apenas parte do tempo pelos motivos mencionados anteriormente.
Certamente eu não descartaria toda essa situação sendo forjada por Cody, mas estou um pouco mais inclinada a acreditar que há um pouco de mistério, que muitos dos apartamentos estão vagos e que não parece haver uma razão óbvia para isso, mas que Cody pode estar exagerando um pouco e filmando estrategicamente para fazer o lugar parecer mais vazio do que realmente é. Gostaria de ouvir seus pensamentos, teorias e sugestões de outros mistérios para abordar no futuro nos comentários. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e membros do canal cujos nomes estão na tela agora. Eu realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e te vejo na próxima semana em um novo vídeo.